Estamos começando aqui mais uma live da semana Todos Somos Um. Trazendo aí, né, o que esse coronavírus nos traz como aprendizado. Acho que tudo na vida é um aprendizado, né? E a gente precisa só ter um pouquinho de sabedoria para poder pegar o melhor de cada situação que a gente traz aí na nossa vida. Então, oi Mari, tudo bem? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre realidade, sobre o que é realidade. E antes de começar, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou formada em arquitetura há 18 anos e há mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, eu comecei nessa jornada de terapias. Claro que primeiro eu comecei a me trabalhar, a me tratar. Então eu fui buscar ajuda para mim. E eu fiquei muito encantada quando eu conheci a sistêmica, quando eu conheci as constelações. Hoje nós temos aqui um companheiro, ó, o nosso campo de constelação. Então, esse giratório aqui, como se fosse um prato giratório, ele é um campo de constelação. E aí, a gente utiliza, né, para olhar de fora as nossas situações. Mas voltando, quando eu comecei a trabalhar com a sistêmica, eu comecei a perceber que nós passamos a vida toda sem entender de pessoas, né? E isso é uma angústia, gera uma angústia muito grande. Porque se nós trabalhamos para pessoas, nós fazemos coisas para as pessoas. Todo mundo que trabalha, que faz, que produz alguma coisa, faz isso para alguém, né? Para ajudar, ou indiretamente que seja, mas para melhorar a vida de alguém. E nessa situação a gente pode olhar, né, como o que eu ofereço de mim para as pessoas e como eu posso me doar e fazer o melhor de mim para as pessoas. Então, a minha visão dentro da arquitetura começou a mudar quando eu comecei a entender como funcionam as pessoas, né? Como que a gente pode olhar para as famílias como um sistema e como tudo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente traz para a nossa vida e a forma da gente olhar para os nossos objetivos, para o nosso futuro, para a nossa família atual que a gente formou, tem a ver com aqueles conceitos que a gente traz da nossa família de origem. Então, isso ficava muito ali na minha cabeça. E eu, né, estudando e aprendendo, fui utilizando isso na arquitetura, com esse olhar para as famílias. Oi, Carla, tudo bem, Carlinha? Saudade. A Ana tá aqui, a Irene tá aqui, que delícia. Edson, Ângela. Nossa, engasguei. Ô, Ângela, obrigada, fico muito feliz desse elogio aí. Com você tudo melhor. Então, gente, quando eu trago uma visão sistêmica para o campo, quando eu coloco esse campo aqui e coloco essa proposta para vocês, da gente olhar com uma visão sistêmica, é aí que surge o Todos Somos Um, né? Ontem eu comecei, né? Ontem foi a primeira live e nós falamos sobre as questões, né? Hoje a gente está sobre realidade. Ontem a gente falou um pouquinho sobre os triângulos, né? O triângulo dramático, o triângulo da realização e de que forma que a gente pode olhar para as situações que estão acontecendo na nossa vida, né? E como que a gente olha e muitas vezes faz essas interpretações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as visões da realidade que a gente tem em relação às questões que estão acontecendo com a gente, tá? Então, quando a gente falou ontem sobre crise, né, que é perigo e oportunidade, e a gente pode fazer uma escolha, né? Eu posso escolher se essa crise significa para mim perigo ou se ela significa oportunidade. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona a realidade dessa visão. Tudo que a gente olha, né, qualquer situação que aconteça com a gente, que a gente olha, a gente enxerga um olhar nosso pessoal. Esse olhar é meu. Então, por exemplo, numa família, eu posso pegar eu e os meus irmãos e acontece uma situação naquela família. Cada um vai ter um olhar diferente para aquela história. Então, por exemplo, se uma irmã fala assim, tá em tempo de crise, eu vou viajar. Um irmão pode falar assim, nossa, você tá ficando louca, você vai pegar o coronavírus, você não pode viajar.
Aí o outro irmão vai falar assim, não, vai mesmo, sabe por quê? As passagens estão baratas, aproveita e vai. O outro pode olhar e falar assim, nossa, você não está preocupada com o teu bolso? Olha a situação econômica. Então, vocês estão vendo como que pontos de vista, né, como que visão de realidade vem de crença e cada um utiliza nessa interpretação uma forma de analisar, né, da forma com que a pessoa foi criada, da forma de vida que essa pessoa traz. E aí, é aí que a gente se esbarra com as diferenças, né? Então, quando eu falo da fórmula da realidade, eu falo, existe uma formulazinha. Essa fórmula a gente coloca assim, ó, F, né, o F vezes I, que é o fato vezes a interpretação. Então, aconteceu um fato e esse fato ele tem uma interpretação. É igual à realidade, tá? Um fato bobo, né? Que a gente pode citar um exemplo. Ah, uma pessoa chegou perto de você, derrubou um copo de água na sua roupa. Você pode olhar essa pessoa e falar assim, ah, olha, ela estava com raiva de mim, ela quis me molhar. Ou então ela pode olhar e falar assim, ah, a pessoa somente tropeçou e derrubou água na minha roupa. Então, eu vou levar isso com uma leveza maior. Então, a realidade, ela vem a partir da interpretação que eu dou para o fato. Vamos trazer para a atualidade? Gente, o que é o coronavírus? O que é essa pandemia? Eu posso olhar para isso e entrar embaixo da cama e nunca mais na minha vida querer sair de lá e falar assim, vou morrer, o meu mundo acabou, né? Isso é uma interpretação minha da realidade. A realidade, nossa, olha, o mundo acabou. Ou então eu posso olhar e posso falar assim, gente, vamos aproveitar esse tempo, vamos estudar, vamos pegar o gancho aí, né, dessa temática e em vez de a gente chorar, vamos vender lenço, vamos fazer uma coisa legal que potencialize a nossa vida e que nos coloque lá na frente. Então eu vou estudar, eu vou aproveitar esse tempo, em vez de ficar ouvindo notícia, porque vai chegar notícia de doença, vai chegar notícia do problema e eu tenho que estar preparado para me fortalecer. Então, como que eu vou, né, tá olhando para essa realidade? Eu vou pegar esse fato e vou interpretar. Aí eu te pergunto, como você interpreta o fato? Temos uma crise, temos um problema grande. Como que eu vou interpretar esse fato? A interpretação que eu vou trazer, ela vem de lá de trás. Ela vem de crenças que eu carrego, ela vem de situações que eu já vivi e de experiências passadas. Então, sempre a gente trabalha com comparativo, tá? A realidade de cada um, ela vem de acordo com a conexão de vida que a pessoa tem daquilo que já viveu, com as experiências. Então, se eu já tive uma experiência de doença, de tragédia, e aquilo me levou para uma situação muito ruim, eu vou acabar revivendo aquilo. Por quê? A nossa mente, ela tem a tendência de reviver os traumas. E a gente sempre vai trabalhar, né, com essa tentação de reviver esse trauma. Então, em vez de eu olhar e falar assim, por que eu não olho com positividade, com alegria e faço melhor? Porque eu travo. E quando eu travo, eu falo, puxa vida, isso já aconteceu. Eu não quero que aconteça de novo. Então, eu vou olhar para essa situação com a referência do passado. E por quê? Porque eu carreguei essa referência e quando aconteceu uma situação onde me desestabilizou e eu não tinha força nem sabedoria suficiente para fazer diferente, eu acabo colocando essa interpretação que eu trago e olhando como um ponto negativo, tá? Eu vou dar um exemplo mais detalhado para vocês, tá? Então, a partir desses fatos que a gente vivencia, né, que a gente traz do nosso passado, é que a gente consegue conduzir e olhar para essas situações que estão acontecendo. Então, todas as vezes que a gente traz uma questão que nos desestabiliza, geralmente a gente passa pelo medo. O medo é outra palavrinha, né, que a gente pode trazer aí N questões de instabilidade. Então eu posso interpretar uma situação e o resultado e o fato dela me gerar o medo, a ansiedade e o nervosismo, né, que são três sensações que nós estamos vivenciando neste momento. O medo, a ansiedade e o nervosismo, eles nos desestabilizam, eles nos tiram do eixo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, uma pessoa, ela foi demitida. Ela foi demitida sem justa causa
e ela pode ter várias interpretações para isso que aconteceu, tá? Ela pode olhar de várias formas para essa situação. Ah, então eu fui demitida? O que acontece? Eu posso olhar de um primeiro modo. Essa pessoa pode falar assim: ah, mas é porque eu sou mesmo um fracassado, nada dá certo pra mim, isso não ia dar certo mesmo. Então, essa pessoa, ela desenvolve o sentimento e a sensação da tristeza, né? É uma reação de uma interpretação da realidade que produz a tristeza para essa pessoa. E essa pessoa vai viver, ela vai se deprimir, ela vai afundar por uma interpretação dela de que ela é um fracasso e de que ela não é capaz. E isso essa depressão, esse se deprimir, vai virando uma bola de neve. E qualquer outra situação que acontecer, ela vai falar assim: ah, eu não vou nem fazer, ah, eu não vou nem mandar aquele currículo para aquele emprego porque eu não sou capaz. Então a pessoa começa a cair, a baixar o nível de sintonia e ela começa a ficar numa situação muito deprimente, muito difícil de sair depois, né? Porque o que a gente está plantando, depois para você sair disso é complicado. E aí a gente tem uma outra situação. Eu posso olhar para essa demissão e falar assim: ai meu Deus, o que vai ser de mim? E agora? Nossa, e aí você vai produzir ansiedade. E agora eu não sei o que eu vou fazer. E agora eu não vou ter dinheiro. Nossa, meu Deus, o que vai ser de mim? E aí você vai ficando com ansiedade. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou poder comprar, se eu vou poder manter meus filhos, a minha casa, o meu lar, a minha vida. E aí essa ansiedade, ela vai se multiplicando e, gente, isso vira uma doença, vira um problema. E também vem com uma carga de medo e de incapacidade. Porque se a pessoa não se acha, ela não se acha no direito de mudar, de fazer diferente, ela vai sempre deixar com que essa insegurança tome conta dela, tá? Uma outra interpretação, né, que a gente pode colocar, né, a pessoa foi deprimida e ela vai falar: ah, isso não é justo, é muita injustiça que fizeram comigo, olha só. Então, a pessoa se vitimiza, né, ela se coloca numa situação que isso não deveria ter acontecido, isso não tá certo, isso não é justo, eu vou me vingar, né? E aí a pessoa está produzindo raiva em si. E essa raiva, ela vai prejudicar também o humor, o astral da pessoa. Isso vai deixar com que a pessoa se mantenha nessa sintonia baixa. Isso também não vai ajudar, não vai trazer nada de bom, né? E essa sintonia que tá aqui numa situação na situação do perigo, né? A situação do medo, ela deveria elevar a sintonia caindo, baixa a imunidade, a pessoa começa a ficar ela dá chance da abertura para doença, e aí a coisa vai só piorando, né? E qual seria uma outra interpretação dessa realidade? Para quem está entrando, gente, a gente está falando aqui, estou dando um exemplo de interpretações que a gente pode dar para os fatos, tá? Que é a forma da realidade, que é o fato vezes a interpretação que é dada para esse fato. Então a gente está citando o exemplo da pessoa que foi demitida. E a pessoa, ela pode ter mais um olhar, né? Tem uma outra forma de olhar. Ela pode falar assim: ah, eu fui demitida, eu nem gostava tanto do emprego mesmo, ou eu já estava querendo melhorar, eu estava querendo ganhar mais, então eu vou aproveitar essa oportunidade, que eu já não estou mais nesse trabalho, e eu vou produzir conteúdo, eu vou estudar, eu vou melhorar minha vida, né, nesse tempo que eu estou parada, para que eu possa ganhar mais, para que eu possa buscar um trabalho melhor e para que eu possa fazer algo melhor com esse trabalho, para que eu possa fazer algo melhor com a minha vida e para que o que eu estou produzindo possa vir de uma forma mais equilibrada, mais bacana, para que eu também possa ficar feliz. Então, nessa situação, a pessoa olhou para a realidade com um humor diferenciado. Ela olhou para a realidade com mais esperança, né? E aí ela produziu um sentimento melhor, um sentimento de otimismo. Ela olha para a situação como uma chance de mudança, né? E esse também, né, essa interpretação que a gente está dando aqui, esse exemplo que eu dei, também é um convite para que a gente olhe para essa crise, para essa situação que a gente está vivendo, de uma forma mais otimista, mais esperançosa. A gente não pode se deixar
abalar e abater, porque a gente começa até a sentir o sintoma da doença, né? Você sai na rua e já volta e fala, nossa, peguei o vírus, vou morrer, vou ficar doente, e aí a gente acaba olhando para o lado negativo da coisa. Ao invés disso, se a gente começar a tornar o nosso momento, os nossos dias como uma potência que a gente tem ali, um dia para estudar, as horas livres para poder fazer alguma coisa melhor, eu vou estar transformando isso em algo melhor para minha vida. E eu sei que ali na frente tem uma coisa melhor me esperando, né? A frase de ontem, eu não sei se vocês leram lá, tá lá no feed tá lá no meu feed. Então a gente coloca assim, né? Espere pelo melhor, prepare-se para o pior. Então quer dizer, a gente sempre tem que ter esperança, né? A gente tem que esperar pelo melhor. A gente não pode esperar pelo pior. Já pensou se esperar pelo pior? Que situação terrível. Então eu espero pelo melhor, mas eu me preparo para que quando o pior vier, eu consiga sobreviver, eu consiga passar por essa fase de adversidade e de turbulência, né? Com mais calma, com mais leveza, com mais tranquilidade, tá? Então eu volto a falar, gente, que a interpretação que a gente dá para os fatos, essa interpretação sempre tem a ver com a comparação do que ocorreu no passado, tá? E com sentimentos é a mesma coisa. O sentimento, eu posso dar luz nesse sentimento. O sentimento, eu posso colocar cor nele. E é a partir do jeito que eu vou olhar para esse sentimento, a carga que eu vou colocar nele, é que eu vou estar mudando a minha ação. Então, como que eu vou pegar um fato, colocar um sentimento nesse fato e jogar isso para a ação? A ação, ela é sempre o resultado, né? Por isso que a gente sempre fala as 3 palavrinhas lá, sentir, pensar e agir. A ação, ela sempre vem da união do pensar e do sentir. Quando a gente trabalha o pensar conectado com o sentir, a nossa ação é coerente. Não adianta eu pensar uma coisa, eu tô fazendo certo, eu tô fazendo bem, eu tô aqui trancada dentro de casa, não, eu tô fazendo certo. Mas aí no meu coração, no meu sentir, eu tô desesperado porque eu preciso sair, porque eu quero trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí o meu pensar quer manter a minha mente em equilíbrio, mas o meu sentir tá aqui totalmente abalado. Qual que vai ser minha ação? O desespero não leva a nada. Então, eu vou trabalhar com a dúvida, eu vou trabalhar com a angústia. E aí, a cor que eu dou nesse sentimento fica obscuro, porque o sentimento ele tá negativo, ele tá para baixo, ele tá me puxando. Então, eu não tô valorizando aquilo que realmente tem que ter valor, né? Que é o tempo que eu posso ter e valorizar esse tempo. E aí, quando a gente toma essa decisão e o pensar e o sentir entram em conflito, eu posso paralisar. Essa paralisação, ela pode vir de 2 maneiras. Ou porque eu não tenho energia nenhuma para fazer nada, ou porque eu tenho 2 forças que estão me puxando opostas, né? Às vezes eu tenho até energia para agir, só que eu não sei qual decisão tomar, eu não sei para que lado que eu vou, porque tem uma força que me puxa para um lado, tem uma força que me puxa para o outro, ó, né? Nesse caso que a gente está vivendo, a gente tem uma força que é a força financeira. Nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso ir, resolver, fazer. E eu tenho a outra força que é, não, eu preciso ficar em casa, porque senão, né, eu vou espalhar, eu vou disseminar o vírus aí e a coisa vai ficar perigosa para todo mundo. Então, se a gente não tiver o coração em paz, tranquilo, para que a decisão que você tome esteja em equilíbrio com aquilo que você está pensando e está sentindo, a gente até adoece, né? Ou a gente enlouquece. Por quê? Eu preciso trabalhar, eu quero sair, eu quero ir, eu quero fazer, mas eu tenho que ficar em casa, eu preciso ficar em casa. Então, tá vendo que são 2 forças opostas que estão puxando? E aí a gente fica num cabo de guerra, né? Então, gente, a gente precisa, nesse momento, fazer aquilo que precisa ser feito, né? A gente tem que trabalhar, a gente pode sim usar a criatividade, volto lá no triângulo da realização que eu falei ontem, né? Que é potência, sabedoria e criatividade. Com o triângulo da realização, a gente consegue utilizar a criatividade para fazer o melhor que a gente pode nesse tempo que a gente tem. Com a sabedoria, a gente vai saber o que tem que realmente ser feito, né? E a potência, eu vou colocar força naquilo que realmente precisa ser feito, tá bom? E aí a gente olha para as situações com um pouco mais de leveza.
Quando eu coloco esse campo aqui, né, eu coloco também para falar, para mostrar para vocês que quando a gente sai da nossa visão que a gente tem, né, a gente coloca luz em cima daquilo que a gente está acostumado, aquilo que a gente sabe ver, que a gente está acostumado a ver todos os dias, é onde a gente coloca luz. O que está obscuro, o que está na sombra, o que está no inconsciente, muitas vezes a gente não consegue enxergar. E aí, o trabalho de olhar para esse campo, olhar para uma constelação, é o trabalho de sair de si. É que, né, eu falo muito, eu dou o exemplo da ilha, né? Você só consegue ver que você está numa ilha quando você sai da ilha. E aí, quando a gente coloca o trabalho do inconsciente aqui, né, eu vou trabalhar com posicionamentos diferentes, com distância, a forma de olhar para esses personagens aqui, ó, eles vão representar questões da minha vida que eu não consigo enxergar. E o terapeuta, ele vai olhar para o cliente, ele vai olhar para a postura do cliente e ele vai conseguir colocar uma ordem nesse sistema. Então, a ordem que vem do nosso sistema da família de origem, muitas vezes é um sistema desordenado, porque a gente está em funções que estão em desequilíbrio. E aí eu preciso ter um equilíbrio para olhar para essa situação, mas é de fora. Por quê? Se eu conseguisse resolver aquilo que está na luz do meu pensamento, das minhas ideias, aí era fácil, todo mundo resolvia todos os problemas. Só que a maioria dos nossos problemas, da origem dos nossos problemas, que é a interpretação dos fatos que a gente traz hoje, está lá na raiz das nossas crenças. Tá lá na raiz do passado, muitas vezes vem de avó, de bisavó, de coisas que aconteceram que a gente nem teve o domínio. Mas se a gente não pesquisar, não tentar entender e não der abertura para que a gente traga esse problema, a gente sempre vai continuar olhando para a realidade de uma forma distorcida, né? A gente vai olhar para a realidade dos nossos avós, nós vamos olhar para a realidade dos nossos pais. Tem uma historinha muito bacana que eu gosto de contar, que é a historinha do presunto mutilado. Eu não sei se eu já contei pra vocês aqui no Insta. Mas o marido chegou pra esposa e perguntou: por que toda vez que você assa esse presunto, você corta as pontas dele? Aí ela falou: eu corto as pontas do presunto porque a minha mãe cortava. Aí ele, muito curioso, foi perguntar pra sogra, né? Falou: sogra, por que você corta as pontas do presunto pra você colocar ele no forno? Não sei, eu aprendi com a minha mãe. Eu fazia porque minha mãe fazia. Aí ele foi questionar a avó da esposa. E ela falou assim: eu corto as pontas do presunto porque na época o forno era muito pequenininho e o presunto não cabia no forno. Então eu tinha que cortar as pontas para ele caber na forma, na bandejinha. Só que aí ele ficou espantadíssimo, né? Porque ele ficou espantado e deu gargalhada. Porque hoje o forno era desse tamanho, antigamente o forno era pequenininho. Hoje o forno é desse tamanho e a esposa continua cortando as duas pontas do presunto para colocar na bandeja. Então, gente, é fato. Nós também continuamos cortando as pontas do nosso presunto. Por quê? A gente faz coisas sem saber, no modo automático. E esse automático que traz a gente coisas do passado, a forma de viver da mãe, da avó, e a gente nem sabe se realmente isso era real, se isso tem um valor, de onde que vem essa pegada dessa crença, e a gente continua fazendo igual, é isso que muitas vezes faz com que a nossa realidade. Por quê? Porque a gente ainda está cortando as pontinhas do presunto da nossa vida. E a gente não está conseguindo olhar com um olhar mais rico, mais aberto e mais interativo. E como a vida está em constante mudança, e quando aparece uma crise desse naipe, ela vem para mudar nossas crenças. Então, a gente não pode sair da crise do mesmo jeito que a gente entrou. A gente não pode sair de uma situação de uma situação complicada da mesma forma que a gente entrou. Então tudo é aprendizado, né? E quando eu coloco no título das nossas lives as três palavrinhas somos todos um, é que eu refleti muito, né? Como que a gente chega numa situação igual essa que a gente chegou, né, gente? Ela começou lá na China, veio se espalhando, né, da China para a Itália, na Itália isso se espalhou para o mundo e todos nós somos um organismo.
né? Do mesmo jeito que uma coisa que entra pela nossa boca pode contaminar o nosso corpo inteiro, o nosso planeta é a mesma coisa. Então, essa vida nesse universo nosso, ela é muito frágil, ela é muito sensível. Então, a todo momento, a gente tem que exercitar a nossa força pessoal para que a gente consiga sair dessas situações de conflito, de tensão e de crise, sair dela mais forte, sair dessa situação com mais energia de vida e podendo levar o melhor pro outro, né? Se todos nós que somos um pedacinho desse organismo fizermos um pouquinho, no final o organismo tá forte. Agora, já pensou se todo mundo interpretar essa realidade como: meu Deus, é o fim, o mundo acabou, todo mundo vai, aí acaba mesmo, todo mundo fica doente, todo mundo morre, acabou. Então, gente, deixa eu olhar aqui o que a gente mais vai falar, né? Então, por que eu falei com você sobre o trabalho da constelação? O trabalho da constelação, ele ajuda a gente a olhar de onde que eu estou trazendo meu ponto de vista, né? Me ajuda a olhar de onde que eu trago a minha visão da realidade, as minhas crenças, e isso a gente coloca, né, no campo essas visões. Quando a gente faz tanto a constelação em grupo quanto a constelação individual, você tem a chance de sair e de olhar de fora e identificar. E você pode, né, contar com um profissional, para esse profissional ajudar você a identificar o problema que está acontecendo ali. Porque muitas vezes a gente não consegue olhar para o próprio problema, né? Eu, como terapeuta, como consteladora, eu acredito muito naquilo que o meu mestre Fernando Freitas fala, né? Que ele fala que o constelador é o primeiro cliente a ser curado. Então a gente é o primeiro que tem que buscar a cura, buscar a solução. Por quê? Porque o terapeuta, o constelador, ele só pode levar o cliente dele até onde ele já foi. Então eu só posso levar você aonde o nível de experiência meu consegue chegar. E é por isso que eu sempre tenho que estar me aprimorando, buscando, estudando e me tratando principalmente, né? Porque eu não sou diferente de nenhum de vocês, né? O fato de um constelador conseguir interpretar esse campo, fazer uma leitura de uma constelação, não significa que ele é melhor nem pior, somos todos iguais, né? Alguns com conhecimentos diferentes em algumas áreas diferentes, né? Vocês têm diversas questões que vocês têm para oferecer. A Lu Hart, oi querida, ela tá falando aqui, né? Sim, frágil demais, irmã, temos que aprender. Exatamente, o nosso mundo está muito frágil, nós estamos muito frágeis. E se cada movimento que a gente conseguir fazer junto para nos fortalecer, eu acho que isso é muito válido, amiga. Então a gente tem mesmo que trabalhar essa nossa força pessoal, tá? Toda vez que a gente vem para um campo de trabalho e vem olhar para a realidade, a gente pode falar da palavrinha sintonia, né? Com o que você está sintonizado na tua vida? Será que hoje a tua sintonia é a depressão? Será que é a raiva? Será que é a gratidão? Cada sintonia que a gente tem, cada nível que a gente, né, coloca aí de sintonia, a gente trabalha com um tipo de energia e fazer com que a gente enxergue as situações que estão acontecendo. Então, toda vez que eu me trabalho, que eu me percebo, que eu descubro como que eu funciono, eu estou elevando o meu nível de sintonia. Então, a pessoa veio, ela fez uma constelação, ela entendeu o problema dela, ela muda a visão que ela tem da realidade e ela vai mudar a atitude dela diante da vida, diante do problema. Ela está subindo, melhorando a sintonia. É como se a nossa vida fosse um prédio. Vamos colocar lá um prédio de 20 andares. Se a pessoa está lá no primeiro andar do prédio, isso não tem problema nenhum. Isso não faz com que a pessoa que esteja no 10º andar também seja melhor que a que esteja no primeiro. Ela só tem um nível de consciência diferente. Porém, uma pessoa que está no 10º andar, ela consegue detectar um incêndio que está do outro lado da rua. E se essa pessoa está lá no alto do prédio, ela olha lá para baixo e grita para o primeiro: ô cara, tira teu carro dali, sai daí, porque tá chegando um incêndio, tá ali, ó. Ele vai chegar, atingir, ele vai queimar você. Só que o cara que está lá no primeiro andar, ele não consegue ver, por quê? Ele está no meio da rua, tem casa, tem prédio, tem um tanto de coisa. Então, o nível de visão dele faz com que ele veja somente aquele pedacinho ali. Ele só enxerga do outro lado da rua. O cara que está lá no 10º andar, ele já enxerga na outra rua, no outro quarteirão. Então, ele está tendo uma visão maior do que está acontecendo. E se ele fala: pô, cara,
ó, sai daí, o fogo tá chegando, vai queimar você. O do primeiro andar vai olhar lá pro do décimo e falar assim, você tá louco? Você tá pirado? Então, por isso que é complicado, muitas vezes, uma pessoa que está desenvolvendo um nível de consciência, discutir com quem não quer ter consciência nenhuma de nada, né? E esse é um desafio muito grande. Porque a gente tem uma tendência de quando você começa a mudar a tua visão da realidade, você começa a constelar, você começa a olhar, colocar a tua família no teu campo, você quer levar todo mundo. Nossa, vamos lá. Ah, eu quero curar minha mãe, eu quero trazer minha mãe para constelar, minha avó para constelar, minha tia para constelar, meu pai. E a gente tem essa tendência mesmo, a gente quer mudar a vida das pessoas, mas a gente não consegue, gente. Eu falei ontem e vou repetir hoje de novo, que essa frase ela é pra vida, né? A porta da transformação, ela só tem maçaneta do lado de dentro. Você não vai conseguir abrir essa porta para ninguém. E aí é você fazendo a sua mudança interna, se conhecendo, olhando para a sua realidade, mudando a sua sintonia, elevando seu nível de consciência, que você vai arrastar todo mundo que está no teu sistema. Muda o sistema? Muda sim. Melhora todo mundo? Melhora sim. Né? Mas tem que partir de você. Você só consegue mudar, melhorar a você e olhar para a sua realidade. Tá? Então esse é um aprendizado também que as constelações nos trazem. Tá? Deixa eu ver aqui, já são 5h30. Outra questão que a gente tem, quando a gente tem uma visão da realidade, conforme a gente está podendo ter agora, né, que nós estamos numa situação muito atípica, a gente olha para as polaridades. Vocês já repararam como tem pessoas em polaridades diferentes? Né? Nos julgamentos e nas críticas. Então tem gente que é super a favor de ficar todo mundo dentro de casa. E ao mesmo tempo tem gente que acha que se ficar todo mundo dentro de casa, a economia vai ruir, vai tudo por água abaixo, e é aquela visão engessada, né? Então como que a gente pode olhar para as situações de uma forma mais equilibrada, mas também podendo olhar para essas polaridades? Quando a gente fala em polaridade, gente, polaridade tem a ver com a conexão com a natureza. Se eu não sei trabalhar em mim as polaridades, eu tô em desequilíbrio. Por quê? O equilíbrio, né? Vocês conhecem aquele círculo, né, do Yin e do Yang? O Yin e o Yang significa, né, é um círculo que a metade dele é claro com uma parte escura e a parte escura com a parte clara. Então, a gente olha para esse símbolo como um símbolo do equilíbrio do universo, e ali ele contém as polaridades do universo. Nós somos feitos de polaridade. Nós fomos criados a partir de um elemento masculino e um feminino. Todos vêm de um pai e de uma mãe. Né? Quando você olha para a fecundação do óvulo e o espermatozoide, ali você tem o espermatozoide, que é a energia do masculino, e você tem o óvulo, que é a energia do feminino. Duas polaridades diferentes que deram origem a um ser. Todos os elementos da natureza, eles provêm de polaridades também. E a natureza que nos mostra como que a gente tem que aprender a lidar com as polaridades. E nunca é na exclusão. Eu não posso excluir o meu pai ou excluir a minha mãe. Quando a gente é criança, a mãe da gente tem mania de falar assim, você gosta mais do papai ou você gosta mais da mamãe? Gente, é a morte para a criança isso, porque a criança, ela nasce sabendo que ela é uma única filha da mãe e filha do pai. Aí você fala assim, você gosta mais da mamãe ou você gosta mais do papai? Pronto, dividiu. A criança, nossa, então peraí, eu tenho que gostar mais da minha mãe ou do meu pai? Gente, na vida é mãe e pai. Na vida é sol e lua, é dia e noite. Não tem como você excluir o dia para fazer valer a noite, nem excluir a noite para fazer valer o dia, tá? Então, é dia. Agora está dia aqui. Em algum lugar do mundo está noite. Por quê? A luz do sol não está batendo lá. Então, daqui a pouco vai virar noite. O dia vai, a noite vai entrar. Então, para eu valorizar a noite, eu preciso passar pelo dia. E para eu valorizar o dia, eu preciso passar pela noite. Para eu valorizar o claro, né, a luz, eu preciso entender e vivenciar o que é escuridão. Porque se a gente nunca tiver experiência da escuridão, como é que você vai valorizar a luz? Então, tudo na nossa vida, a gente tem que procurar olhar para as polaridades para que a gente possa realmente entender que nada é único, nada é só um ponto de vista, nada é só uma visão.
E essa visão que a gente precisa ter para valorizar a nossa vida diante das adversidades que aparecem é sempre estar com as polaridades em equilíbrio, tá bom? E eu vou deixar aqui, né, o convite já para que vocês possam conhecer mais esse trabalho das constelações, que é um trabalho onde a gente olha muito para as polaridades, a gente trabalha com o equilíbrio da família, com o equilíbrio nosso mesmo interno, aprender, conhecer de onde você vem, quais são as questões familiares que vocês carregam. Isso é muito importante, porque é o que a gente tem de mais precioso, né? De onde a gente vem, tem que ser uma referência. Agora, eu não preciso carregar isso para o resto da vida, né? É aí que eu tenho que saber equilibrar as polaridades, inclusive passado e futuro, né? Eu posso olhar para o meu passado e pegar ele como referência, mas eu preciso fazer um futuro completamente diferente. Eu vou jogar o meu passado no lixo? Jamais. Mas eu vou poder olhar para o meu futuro com uma visão nova, pegando as coisas boas do meu passado e levando para o meu futuro coisas melhores, tá? Gente, chegou uma pessoinha muito importante aqui hoje, que ela vai vir dar para nós uma dica. E a dica que ele vai dar tem a ver com uma questão que eu coloco aqui também, que toda vez que a gente olha para o nosso campo, para a nossa situação, né, e para as polaridades, a gente fala de família, né? Vocês perceberam que todos os assuntos caem na questão família. E a nossa família, ela é a nossa base, a nossa estrutura, né? E o que a gente aprendeu com a nossa família, o que a gente vai levar para a família de origem que a gente forma durante a vida, para os nossos filhos e passar para os nossos filhos que vão passar para os nossos netos, tudo tem a ver também com essa visão sistêmica, com isso que a gente olha aqui no campo, tá? Então, hoje o meu chamado é para que a gente valorize a nossa família nesse período que a gente está passando, tá? A frase que vai para o Insta é uma frase muito bacana, tá? Que é sobre a gente saber aproveitar esses momentos para valorizar a nossa família. Porque se a gente consegue passar por um período de adversidade, mas se a gente estiver do lado das pessoas que a gente ama, a gente consegue levar isso com muita tranquilidade, com muita leveza. E isso também mostra pra gente, né, essa situação, essa crise, mostra pra gente o que realmente tem valor. O que eu preciso dar foco, onde eu preciso dar zoom, né, maximizar, também falei ontem disso, para que isso preencha o meu coração e faça com que eu tenha uma tranquilidade de saber que tudo isso vai passar, tá? E aí, hoje, agora eu vou chamar o Felipe. Cadê o Felipe? O Felipe tá aqui do meu lado. Olha que lindo, gente. Ele veio para dar a dica do filme. Então fala pro pessoal, gente, qual que é a dica de filme de hoje, que é uma valorização à família e como que a gente pode conviver em família. Alexandre, o dia terrível, horrível, tenebroso e doloroso. Nossa, ele falou baixo. Vocês entenderam, gente? Dá uma resposta aí. Alexandre, o dia terrível, horrível, tenebroso e horroroso. Gente, eu não sei falar o nome, mas vai estar lá no feed, tá? Esse filme é a história do Alexandre. É um filme incrível, tá no Netflix, vocês vão amar. As dicas do Felipe são infalíveis. O Felipe, ele é um sábio em filmes, tá? Um menino de 11 anos, super inteligente. E aí, a mamãe coruja não ia falar diferente, né, gente? Mas aqui, a gente vai conseguir ver com esse filme também como que a gente pode passar por dias difíceis, por situações complicadas e ainda assim utilizar isso como um grande aprendizado, tá? Então eu deixo essa dica de filme aqui hoje, né, que é a dica do Lipe, e a dica do Lipe vai estar lá no Insta, vocês peguem o nome, assistam. A dica de ontem qual que foi mesmo, Lipe? Virei um gato. Virei um gato. Então, o gatinho aqui deu a dica do Virei um Gato. E tá lá no Insta também, tá? Vocês procurem lá no Netflix, nós estamos pegando filmes atuais e tudo dica do Lipe, porque o Lipe, filme que ele fala que é bom, gente, batata, pode assistir que é bom mesmo. Ele é entendedor de filme. Então essa dica fica aqui, né? A dica do Lipe. Ô, Ângela. Falaria pra ir no cinema assistir Sonic, porque é muito bom o filme também. Mas como esse coronavírus tá fechando as coisas tudo, aí não tem como, né? Mas aí eu acho que tem alguns aplicativos aí que deve ter um filme do Sonic. O filme do Sonic é maravilhoso. Fomos na dica do Lipe e acertamos a mão. Só que a gente já assistiu ele faz quanto tempo, filho?
Mais ou menos uns 2 meses. Ai, 2000. É, faz um tempinho já. Então, o Sonic, eu não sei se ele ainda tá no cinema, mas a gente também, né, como o Lick falou. Gente, Eu não oi, sei se estão me sabe. ouvindo? É que deu uma caidinha de internet. Isso, a internet caiu aqui, voltamos. Pessoal, então, o Sonic foi um filme maravilhoso que a gente assistiu, Na só que ele tá verdade- no cinema. Então, a gente não colocou o Sonic como dica aqui, né, filho? Mãe. Porque não tá liberado. Na verdade foi no carnaval que ele liberou nos cinemas. Ah, tá. Então, Aí faz pouco tempo mesmo. tá, então o Sonic foi um filme que, né, no carnaval a gente viu ele, e aí a gente não pode dar como dica porque ele não tem no Netflix, porque a gente tá dando a dica de filme que vocês conseguem achar no Netflix. Então esse filme de hoje, ô Ângela, eu vou deixar lá no Insta, no feed, pra vocês pegarem o nome, tá? Que vai com a foto do Lipe, a dica do Lipe. O filme se chama Alexandre e o Dia. Terrível, horrível, tenebroso e horroroso. É muito engraçado, gente. Vocês vão dar muita risada. E é assim, é uma comédia de valorização à família muito, muito, muito legal. Muito bacana. Ali vocês vão ver várias fases, tá? Tem a fase da infância, né? Da primeira infância. Tem a fase dos adolescentes. Ali tem a fase dos pais, do pai desempregado, da mãe que está no auge do trabalho, eles cuidando de filho, como que eles podem lidar com as adversidades e com os problemas que surgem e olhar para isso com humor, né? E eu não vou contar muito não, que eu quero que vocês assistam, tá bom? E, gente, a lá, Lipe, a tia Ana Cristina, Felipe lindo, saudade, um beijo meu e do Theo. Beijinho pro Theo também, viu? Gente, amanhã nós vamos falar de um assunto muito... Nossa, a live de amanhã vocês não podem perder, tá? Nós vamos falar de níveis de amor. Quando a gente aprende sobre níveis de amor e a gente identifica qual nível de amor que a gente tá e que a gente já passou na vida, parece que dá uma clareza, assim, e é tão legal, é tão bacana, pra gente se situar mesmo, como que a gente se encontra dentro da nossa família, pra gente se conectar com a fase de vida onde a gente está vivendo, e olhar e colocar também como objetivo outras fases. Então a gente pode ver que fase que a gente já passou e que fase que ainda está por vir, tá? Já deixando então o convite para a live de amanhã, no mesmo horário às 17 horas, vamos falar de níveis de amor e hoje vocês assistam, não esquece de assistir o Alexandre e não esquece de assistir o Virei um Gato, que é maravilhoso. A Nilva já falou... Se vocês não assistiram ontem Virei um Gato, vocês assistem hoje e faz a maratona. Isso, faz a nossa maratona. Super dica, maratona, somos todos um. E aí, olha, eu quero, né, o feedback. A Nilva já falou que adorou o filme, Virei um Gato. E vocês mandem pra gente aí. O que vocês conseguirem ir assistindo. E se tiver alguma dica bacana também, a gente aceita, tá bom? Então, gente, hoje fica a dica. Vamos transformar a nossa fórmula da nossa realidade em uma fórmula de sucesso, de sabedoria, né? Utilizar esse período para a gente refletir naquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. E vamos assistir filme interessante, vamos desligar um pouco das notícias, esperar com que essa pandemia passe e que a gente saia ileso, né? Que a gente consiga sair com saúde e que a gente consiga olhar para a nossa nova fase que vem depois disso tudo com um pouco mais de sabedoria, de inteligência, né? Conseguindo levar a nossa família aí com muito amor para a vida, para poder olhar para uma vida melhor. A crise vem e mostra pra gente o perigo e mostra pra gente a oportunidade de transformação. Então vamos transformar, gente. Eu espero vocês amanhã com os níveis de amor. Não percam, hein? Que vai ser super bacana, super interessante, tá? Um beijo meu e um beijo... Meu. Tchau, gente. Tchau.